aqui no computador mesmo. É isso aí, ó. Tem um assessor aqui, aí não falha, né? Senão ia dar mancada, né, Matheus? O pessoal depois ia querer o vídeo da aula de hoje e não ia encontrar. Bom, agora está sendo gravado. Eu vou compartilhar com vocês aqui o texto bíblico, que vai ser motivo de nossa reflexão. Vou... Então vamos lá. Olha, Gênesis 28, a partir do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por eu acho que deu uma falhada aqui, por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse texto é muito significativo. Veja só que Jacó está partindo de Berseba, ele está saindo da região de Canaã, em fuga, né? Ele aprontou, está fugindo do seu irmão, e seguiu para Arã. Arã, você deve saber muito bem, lembrar, exatamente aquela cidade onde Terá, o pai de Abraão, acabou parando, tendo por destino Canaã. Ele acabou parando em Arã e ficando ali até morrer. Ele nunca chegou a Canaã, porque ele parou em Arã. Então, Arã parece uma cidade onde há tentação, há tentações, provação, onde os servos de Deus são experimentados. E que pena que Terá, pai de Abraão, ficou pelo caminho. É tão triste quando você tem um destino proposto por Deus e de repente você, por uma tentação, por uma provação, por uma circunstância qualquer, fica pelo caminho. Então é necessário combater o bom combate, completar a carreira. Desembaracemos-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos para a carreira que nos está proposta. O propósito de Deus para a nossa vida. Então,
Deus tem planos, mas de repente nós ficamos pelo caminho. E esse é um sinal triste. De repente ele está fugindo, olha só a situação de Jacó. Ele está fugindo de Canaã por causa dos seus pecados e indo exatamente para Harã, para essa mesma cidade. Ele tem parentes por ali, né? A gente sabe, até o Terá ficou ali muito tempo, então ele tem parentes naquela região. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Esse lugar, que era conhecido, tinha o nome de Luz, e vai ser denominado por Jacó como Betel, que significa casa de Deus. Ele teve uma experiência aqui muito significativa. Abraão já havia acampado nessa mesma localidade e erigido um altar no passado. Mas é nesta experiência em particular, muito significativa, que esse lugar receberá o nome de Betel, de casa de Deus, por causa da manifestação de Deus a Jacó. E Jacó aqui parece uma pessoa ainda não convertida, né? Ele está cheio de condicional, né? Se o senhor fizer isso, se o senhor me fizer aquilo, aí eu vou botar fé no senhor. O senhor está falando, mas eu não estou com muita fé que o senhor vai cumprir. Mas se o senhor cumprir, eu vou te dar até o dízimo. Né? E essa casa, e esse lugar será casa de Deus. E tudo mais. Agora, o curioso aqui é que ele vai pegar uma pedra, dentre muitas pedras que ali existiam, ele escolhe uma para fazer desta pedra o seu travesseiro. Então ele deita, põe a cabeça sobre esta pedra e de repente o sonho, um sonho revelador. Esse sonho tão extraordinário, tão fora de série, Jacó percebeu nitidamente quando ele acorda que ele tinha tido uma experiência fora de série. Ele viu no sonho uma escada que alcançava o céu. E sobre esta escada subiam e desciam os anjos de Deus. E de repente Deus fala com ele. Deus fala com ele. E Deus faz promessas. Inclusive, dentre estas promessas, a gente vê a promessa da terra, a promessa da descendência e também a missão, a incumbência missionária. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, aquilo que fora dito a Abraão lá atrás, agora é reafirmado a Jacó. Então, as promessas feitas a Abraão se cumprirão através da linhagem de Jacó. Por isso a gente fala Abraão, Isaque e Jacó. Ainda que Isaque tenha tido 2 filhos, é através de Jacó que virá o Cristo. Esse descendente excepcional, esse povo de Deus, esse Israel de Deus, né, será constituído, do qual descenderá o Cristo. A vocação missionária se vê claramente aí. Não era Deus escolhendo a Abraão ou escolhendo a Jacó em detrimento das demais famílias da terra, dos demais povos, das demais nações, mas em favor, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem o lance da pedra, sobre a qual agora, depois de acordado, que Jacó fica embasbacado, ele fica maravilhado, ele falou assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Deus está aqui e eu não sabia, é o que ele diz. E
ele faz até um voto meio condicional, que mostra que ele não é muito convertido. E é interessante notar, alguém está com, acho que o microfone aberto, então eu peço que todos desabilitem aí o microfone, para não haver nenhuma interferência. Nada sério, mas eu vi um barulhinho. É interessante que o Deus, quando falou com Jacó, disse assim: eu vou te trazer de volta para essa terra. Parece que Jacó é um desviado, né? Parece que Jacó está se desviando, indo para Harã, saindo de Canaã, aprontou, tendo que fugir, sob ameaça de morte. A situação de Jacó está difícil. Não tem muita fé em Deus, até tudo que ele fez anteriormente denota que ele não confia em Deus. Ele mexe os pauzinhos, ele age por sua conta e risco, ele age na carne, né? Ele não espera em Deus. E aí Deus diz: eu vou te trazer de volta. Eu vou converter, né? Você se converterá. Eu vou mudar a tua direção. Dessa direção de fuga para longe do propósito de Deus, para de repente de volta para casa, para a terra prometida, para aquilo que eu tenho para a tua vida. Agora ele vai pegar a pedra e vai fazer um altar, vai sacrificar a Deus, vai erigir ali um altar ao Senhor, através daquela pedra. Que este lugar... Opa, está me ligando aqui. Vocês recebem esses telefonemas aí do nada, de ninguém? Eu recebo o tempo todo. Triste. Triste isso. Não sei o que fazer. E ele diz: essa vai ser a casa de Deus. Esse lugar vai se chamar Betel, casa de Deus. Agora, eu quero, com isso tudo, que serve de plataforma para entender ali o contexto do que se passou, mostrar para vocês como isso tem a ver com a igreja. Por quê? Porque tem a ver com casa de Deus. Tem a ver com o povo de Deus. Tem a ver com a promessa de Deus. Tá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, se cumpre através de Cristo. O Rei dos Reis, não apenas o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores. Sabemos que no céu haverá salvos procedentes de todos os povos, tribos, línguas e nações. A outra coisa muito interessante é observar essa escada da visão. Jesus faz referência a ela quando ele conversa com Natanael. E Natanael está maravilhado com uma revelação que Jesus trouxe a seu respeito. Natanael, você está admirado que eu tenha te visto debaixo da árvore e tal? Você verá coisas muito mais gloriosas que esta. Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É o finalzinho do capítulo 1 de João. Os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma referência clara à experiência de Jacó, ao sonho de Jacó. Quando os anjos subiam e desciam sobre a escada. Essa escada conecta a terra ao céu, não é? Jesus é essa escada. Esse texto também fala de uma porta para o céu. Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta aberta no céu. Pelo seu sangue, pela sua carne, ele abriu um vivo, novo, tremendo caminho de acesso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E esta pedra? Olha só as referências a esta pedra, proféticas já no Salmo 118. Salmo 118 diz: este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos, regozijemo-nos, alegremo-nos nele, porque a pedra
que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, sobre a qual Deus está edificando o seu povo, a sua igreja. Jesus fala desse texto, pelo menos fazendo referência 2 vezes. Uma em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra. Cristo é a rocha, é a pedra. E a outra passagem, me fugiu agora, a outra passagem é que encontramos em Mateus capítulo 21. Deixa eu abrir aqui Mateus 21. Eu vou até o versículo 42. Veja só. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Ele está se referindo ao Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tirado do povo de Israel e dado a um povo que produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Gente, Jesus é esta pedra que os construtores, os líderes religiosos dos judeus acabaram rejeitando. Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, a tantos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, os descendentes de Abraão passam a ser aqueles da fé que Abraão teve e por isso foi justificado, tornando-se Abraão um prenúncio do evangelho, da graça, porque ele não foi salvo por obras, ele foi salvo pela fé, mediante a fé. Ele foi justificado e tornou-se o pai de todos os que creem em Cristo, naquele seu descendente prometido por Moisés, pelos profetas, que temos aí no Salmo 118 e essa reafirmação em Mateus capítulo 21. Jesus é essa pedra. Então, a igreja edificada sobre esta pedra, Jacó edificando um altar sobre esta pedra, isso profeticamente, a igreja está ali. Por isso Jesus diz: examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. Então, é maravilhoso você atentar e começar a enxergar como Jesus está presente. Tá bom? É isso aí que eu queria deixar com vocês, o alto valor da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o rebanho de Deus, a igreja é o Israel de Deus, a igreja é esse descendente espiritual que tem essa vocação, que está vocacionado para essa terra prometida. Essa terra prometida, se você pega lá o autor de Hebreus, capítulo 11, ele diz assim, que o próprio Abraão, também o Isaac e o Jacó, peregrinaram naquela terra de Canaã como em terra estranha, como peregrinos ali estavam naquela terra, porque almejavam uma terra que é celestial, uma pátria celestial. Então, a bendita esperança desta terra e dessa descendência se cumprirá plenamente para Abraão, porque diz que Abraão morreu em esperança, Isaac morreu em esperança, Jacó morreu em esperança, e essa esperança nós nos unimos nessa vocação, nessa promessa, e um dia vai descer do céu uma nova Canaã, celestial, gloriosa, né?
Nela estão os nomes dos patriarcas e os nomes dos apóstolos, porque o povo de Deus é um só. Há uma única oliveira. Os ramos originais, parte deles, foram rejeitados, cortados por causa da incredulidade e enxertados neles os gentios que creem. E a esperança é que aqueles que foram cortados podem ser novamente reenxertados se abandonarem a incredulidade e abraçarem a fé. Romanos capítulo 11, não é? Então, diante de tudo isso, que grande vocação. Por isso é dito para a igreja aquilo que Moisés, ou Deus, falou através de Moisés, em Êxodo capítulo 19. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essas mesmas palavras ditas ao povo de Israel, ao Jacó. Israel é Jacó, a Israel, são reafirmadas, aplicadas por Pedro em sua segunda epístola à igreja. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então a igreja está ali. Então, gostaria que você, um dia, mais adiante, se debruçasse sobre essa passagem e sobre essas referências todas, esse paralelo, esse significado, e como nós estamos ali em Jacó. Amém? Bênção para você. Essa promessa de Jacó é para mim e é para você. Descendentes de Abraão, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, de todas as promessas. Deus abençoe, gente. Com isso, encerramos esse período de devocional. Gostaria de convidar alguém que se sinta impelido aí, né? O desejo de orar e interceder nessa hora. Só abrir o seu áudio e falar ao Senhor. Amém. Deus querido, obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem nos lembrado cada dia que o Senhor nos escolheu primeiro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem abrido, Senhor, a nossa mente para entender, Senhor, o quão precioso é a tua palavra, quão precioso, Senhor, é a tua presença nas nossas vidas. Deus nos ensina, Senhor, a enxergar quão precioso é a vida do ser humano, quanto amor o Senhor tem pelas almas. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos deixou tudo assim escrito para que nós possamos saber e entender. Nos ensina a cada dia, Senhor, a andar nos teus caminhos, andar, Senhor, buscando os teus propósitos. Eu te peço, Pai, toma a direção desta aula, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos dá entendimento e que nós possamos entender cada dia o teu propósito para as nossas vidas e para as vidas dos outros. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vou partilhar com vocês aqui o texto, a aula de hoje. O material que eu preparei. Acho que dá até para aumentar um pouquinho aqui. É isso aí. Tá vendo aí, são 131 slides, mas não é tudo para hoje não. Isso aí é quase até o fim do semestre, que já está chegando, né? A gente já está se aproximando do final. Semana passada já demos início ao tema
da santidade, a gente vai continuar trabalhando esse tema da santificação, da inteira santificação, da perfeição cristã, né? Segundo a perspectiva, a teologia wesleyana. Fazendo alguma recapitulação do que foi dito, eu vou fazer isso de maneira bem rápida, né? Então, nós entendemos que os efeitos da queda foram drásticos e que o ser humano está espiritualmente morto em delitos e pecados e não tem condições de satisfazer, cumprir a vontade de Deus, os mandamentos. Por isso os mandamentos, ainda que sejam expressões da vontade do Senhor, não são um caminho de salvação, porque encontram no ser humano a incompetência, né? O homem está morto nesse sentido, incapaz, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e se não for misericórdia do Senhor, eles estão perdidos. Então aqui a gente falava de John Wesley, que por um tempo procurou, entendeu que era possível pela carne, pelo seu esforço pessoal, agradar e conquistar, né, um lugar no céu através das boas obras. Então, nada contra as boas obras. O problema é que isto não trouxe nem para Wesley, nem traz para quem quer que seja a salvação. Wesley percebeu que esse era um caminho errado. Ele nunca encontrou através desse caminho a paz com Deus. Ele sempre percebia a sua inadequação, por mais que fizesse. E olha que ele fazia muito, se esforçava, mas isso não trouxe para ele a paz. Até que ele teve a experiência, né, do coração aquecido, a confiança em Deus para a sua salvação, né? E aqui tem algumas frases, né, muito interessantes de Wesley. Ele diz: nesta maneira refinada de confiar em minhas próprias obras e em minha própria retidão, tão zelosamente inculcada pelos escritores místicos, arrastei-me pesadamente, não encontrando nenhum conforto. Então, isso é registrado ali. E a gente tratou disto até que ele teve essa consciência de que a salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo, pelo sangue do Senhor derramado. E aí ele experimentou a paz com Deus, teve seu coração estranhamente aquecido, e o Daniel colocou muito bem. Aqui, no Sermão 44, uma declaração de John Wesley, eu vou passar assim rápido por essa parte que a gente basicamente tratou na semana passada, mas você pode depois atentar para essa declaração que mostra que ele, nesse sentido, nem calvinistas nem arminianos têm diferenças. Tá? Nós cremos, né, na depravação total, ou seja, no efeito drástico da queda que torna o homem realmente incapaz de agradar, dependente totalmente da misericórdia e da graça de Deus, de outra sorte está condenado. Então, em 24 de maio ele tem aquela experiência, a justificação pela fé, e sentiu o seu coração estranhamente aquecido, senso de perdão, e isso tudo pelos méritos de Cristo. E isso, né, a gente vê. A condição da nossa justificação, diz então John Wesley, é a fé somente, e não as boas obras, visto que todas as obras feitas antes da justificação têm nelas a natureza do pecado. Por fim, que a fé, que a única condição da justificação, é a fé que está em nós pela graça de Deus. É a confiança certa que o homem tem de que Cristo o amou e morreu por ele. E isso a gente viu, fez uma tremenda diferença, porque agora ele vai praticar boas obras, mas sob a perspectiva da salvação, como fruto do Espírito, como um filho de Deus amado. Então a sua motivação para as boas obras agora é diferente, é ingratidão, é alguém que ama Deus e que agora vai se desdobrar, porque foi
tremendamente amado por Deus, porque encontrou a graça, então ele vai ter um olhar cheio de compaixão, cheio de misericórdia, ele vai se colocar a serviço do reino. Então, a santificação encontra nessa experiência da justificação a sua base. Somada, é claro, a regeneração, um novo coração, a adoção de filhos e tudo aquilo que está embutido na salvação, justificação, adoção, redenção, tudo isso agora propicia a base sobre a qual se edificam as boas obras. Fomos salvos pela fé para as boas obras. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus e agora saltamos para a vida eterna. Agora a gente age da perspectiva do salvo, né? E não da perspectiva daquele que tenta, pelas obras, alcançar o céu. Bom, os calvinistas dizem que as boas obras não desempenham papel algum, nem antes, nem durante e nem depois da salvação. Se for assim, os demônios seriam cristãos. Por quê? Porque eles também creem, né? Se a salvação é uma coisa apenas da fé e que não desemboca em obras, porque para calvinistas as obras não têm papel algum no tocante à salvação, então os demônios que creem estariam na categoria de salvos, mas a gente sabe que não é bem o caso. Eles creem, tremem, mas eles não obedecem, não se sujeitam, não amam a Deus, né? De acordo com Wesley, não basta crer com um assentimento assim, intelectual, pois é preciso confiar de modo a se entregar e também obedecer. Fé sem obras é morta, dizia já Tiago, capítulo 2, versículo 14. O que tem valor, e Wesley gostava muito dessa expressão, de Gálatas 5:6, tá? O que tem valor é a fé. Mas não é uma fé inoperante, é a fé que atua pelo amor. Não é? Aliás, Paulo vai falar disso em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tenha tamanha fé, se eu não tiver amor, nada serei. Então, a fé que atua pelo amor, uma fé que nos leva à ação, salvos pela fé para as boas obras. Então, as boas obras são vitais, elas são necessárias, elas são sinal da fé, elas são fruto da fé. Tiago diz isso. Então, você me mostre aí a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar pelas minhas obras a minha fé, né? Então, Tiago desdenhava de alguém que pensa que basta crer e que isto já resolve tudo, que não é bem assim. A gente foi salvo para as boas obras. A fé se converte em ação. A mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, Abraão, Centurião, o cego de Jericó, a mulher samaritana, todos os que um dia depositaram fé em Cristo, eles demonstraram boas obras, uma ação subsequente. E Jesus diz várias vezes, repetidas vezes, a tua fé te salvou, né? Calvinistas falam tanto sobre a graça soberana de Cristo, mas falham em perceber o seu poder transformador. Cristo não apenas perdoa pecados, mas purifica de toda injustiça e transforma vidas. A teologia wesleyana é a mais otimista a respeito do poder e da ação soberana da graça de Deus, uma obra não apenas a favor de nós, mas em nós. Então, na teologia wesleyana, a gente vai observar esse equilíbrio entre fé e obras, justificação e santificação, santificação pessoal e social, o agir de Deus e a responsabilidade humana, a contrapartida, uma sinergia. Poder e propósito da graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta
era presente. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse aqui é o apóstolo da graça falando. Não é Tiago, nem Pedro. É o apóstolo da graça, como assim é denominado, conhecido, o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. A graça de Deus se manifestou, Salvador, primeiro a todos os homens e não a um punhado, a um grupo determinado de eleitos, não, a todos os homens. Cristo morreu por todos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O arminianismo bate muito nessa tecla. E nisso ele realmente está confrontando a visão elitista, limitada, da graça limitada, da expiação limitada do calvinismo. Né? Então, a todos os homens, ela nos ensina. A graça se manifesta salvadora, mas ela nos educa, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Então, graça que é graça nos leva à santificação e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça opera a santificação. Nesta era presente, né? E ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda maldade, purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, gente. Eis aí a vocação da graça, a ação da graça em nós. A graça, ela produz inúmeros frutos. É o Evangelho. Então, há uma ilustração muito conhecida de John Wesley, eu espero que você já tenha tido contato com ela, se não, está aprendendo aqui hoje. Ele fala da salvação em termos de uma casa. Ele fala do processo de salvação, né? Em termos de uma casa. Então, o que ele diz é o seguinte: a varanda, aquele portão, aquela porta de entrada que nos leva para a varanda ali, seria a graça preveniente. Então, graça preveniente é aquela graça que precede a salvação. Aquela graça que possibilita alguém a ter a fé. É o Espírito Santo operando em nós o querer, nos despertando. É a luz, é o Senhor nos dando luz. E ainda que estejamos mortos em delitos e pecados, de repente a luz se manifesta. Está lá o Lázaro morto e de repente a voz de Cristo. E ele agora é capacitado a ouvir a voz. Mas ele está morto, mas ele é capacitado, essa graça preveniente. Um exemplo da graça preveniente, ele escuta, o Senhor capacita, o Senhor não larga as pessoas a si próprias na sua perdição. Né? Ele envia profetas, ele dá oportunidade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sinais. Então, a graça que opera na vida dos homens, há uma graça comum, né? Como os calvinistas falam de graça comum e distinguem essa graça comum da graça salvadora. Parece a mesma coisa, mas nós entendemos que graça é sempre salvadora. A graça é sempre aquela manifestação de Deus que nos conduz à salvação. Só que entendemos que essa graça é irresistível. Essa ação do Espírito não é de maneira assim, avergar, estou usando uma expressão calvinista, avergar o nosso arbítrio, a nossa vontade. Os judeus receberam tanta graça e de repente Estevão fala aqueles líderes que estão com pedras, líderes da religião judaica, que estão com pedras em suas mãos para apedrejá-lo, ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isso é triste. E é possível. Jesus diz, eu
Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eu quis, mas vocês não quiseram. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Portanto, a graça, a ação do Espírito, que vem não de modo coercivo, mas que pode ser resistida. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o apelo apostólico. Aqueles que são tocados pelo Espírito devem se quebrantar e devem se converter e devem obedecer. Não devem resistir. Né? Então, a graça preveniente é uma graça que nos possibilita a fé, que nos chama, sabe? Então, ele coloca como uma varanda, como ela nos convida a entrar. Ela nos atrai, sabe? Venham para casa. Ela está exercendo uma atração. Quando o Filho do Homem for levantado, disse Jesus, ele atrairei todos a mim. Então essa graça preveniente se manifesta a todos, indistintamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, indistintamente, possibilitando a fé, chamando, através do Evangelho, da pregação, de uma série de circunstâncias. Agora, a porta de entrada na casa é a justificação. Essa porta é Cristo, que se abre. Atraídos, chegamos à varanda atraídos pela beleza da casa. Essa casa aqui não faz muito justo, foi o que eu encontrei ali. Mas esse evangelho, essa casa do Pai, você tem a atração da varanda, você se aproxima e agora a misericórdia, a graça que se abre como uma porta da justificação. Quem sou eu? Mas de repente você está sendo convidado e você entra. E você agora está no convívio. E a santificação seria todos os cômodos da casa. É a vida cristã. A vida a ser vivida. Uma nova vida, uma nova experiência. Ser parte dessa família, desta casa de Deus. Betel, lembram disso? Justificação, então, e santificação. Justificação é a varanda? Bom, eu já falei sobre isso, né? John Wesley e a inteira santificação. Eu gosto do Adams, o Clark Adams, um dos maiores teólogos wesleyanos. E na teologia sistemática, quando ele introduz o tema da inteira santificação, ele exatamente cita essas palavras de Jesus. Porque a gente vai dizer, inteira santificação. Isso é impossível. Isso é fora de cogitação. Que conversa é essa, né? Isso é impossível. Agora, olha o que Jesus disse. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, John Wesley não estabelecia limites para aquilo que Cristo, através de seu Espírito, do Evangelho e de tudo, pode operar na vida de um ser humano. É possível, pela fé. E o que a gente encontra sobre inteira santificação na Bíblia? Olha só, isso não é... Wesley não inventou essa terminologia, ele não inventou. Isso não é uma coisa da teologia wesleyana, não. Olha, invencionice dos wesleyanos. Não, está lá na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 22 e 24. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha, inteira santificação aqui. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. A santificação é uma obra de Deus em nós. Ele nos chama para a santificação, ele diz, aquele que nos chama é fiel e fará isso.
É Deus em nós, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que exclamou o apóstolo Paulo. Olha só a sinergia aqui. A obra de Deus, né? O Deus de paz o santifique em tudo. Então, santificação como obra de Deus. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, aqui estão destacadas as ações de Deus na obra, no ato, no processo, em toda essa questão da santificação, da inteira santificação. Agora, e a responsabilidade humana? A gente não vê aqui em lugar nenhum? Não, dá uma olhada. Afastem-se de toda forma de mal. Algo que Deus espera que você faça, que você deseje. Ele te capacita, ele te estimula, ele te chama, ele te exorta, ele te impulsiona, né? Ele te inspira. Ele quer que você haja. Agora, saiba que você não vai agir sozinho, ele está ali, operando o querer e o efetuar. Ele opera o querer e o efetuar. Agora, se Deus opera o querer e o efetuar, eu posso e devo ficar de braços cruzados? Não, nesse mesmo texto, que a gente vai ver mais adiante, onde Paulo fala que Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, ele diz assim: desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolvamos nós a nossa salvação, que é dádiva, que é graça de Deus. Portanto, como disse o apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. A graça é dada, você é habilitado por ela, recebe o Espírito, agora compete a você desenvolver a salvação, crescer na graça e no conhecimento, afastar-se de toda forma do mal, esforçar-se, edificar sobre esse fundamento da graça. Tá bom? Eu acho que a gente pode parar por agora para o intervalo. Estamos no slide 19 e depois voltamos. Tá bom? Deixa eu interromper aqui. Vocês estão ainda aí? É isso aí, gente. Então vamos para o intervalo, porque já deu a hora, né? Eu me empolgo aqui e esqueço do horário. Ah, não, ainda não deu. Eu quero que, então, nesses 10 minutos que temos, se há alguma dúvida ou pergunta a respeito, por favor. É só fazer. Comentário, pergunta? Bispo, Quiser. Sim. uma pergunta a respeito aí do início que sobre as obras, né? Aí me surgiu uma curiosidade, porque lá em Atos 10, quando vai falar de Cornélio, antes da conversão dele, diz que Deus ouviu as orações, lembrou das esmolas que ele tinha dado. Isso mesmo. Aí eu queria saber, assim, a influência dessas boas ações antes da conversão, na conversão dele, assim, porque o texto... Entenda o seguinte: o Cornélio, ele ainda não conhecia o Evangelho, mas ele conhecia Deus. O que de Deus ele podia saber, ele era um temente a Deus, ali no contexto judaico. Embora ele fosse um romano, ele foi despertado para a fé em Deus. Ele adotou a fé judaica, e aquelas promessas e aquelas coisas todas. Então ele teve fé. E por meio desta fé é que ele praticou boas obras. As boas obras de Cornélio são boas obras da fé. Né? Fé na palavra, fé na promessa, fé nas escrituras. Então ele era um temente a Deus. Ele orava, né? As suas orações também chegavam a Deus. Ele ainda era ignorante a respeito do caminho, a respeito de Cristo. Mas ele agia e correspondia, agia em acordo com a luz que ele tinha recebido. Então, à medida da luz que ele recebeu, que foi graça de Deus na sua vida, ele respondeu. E isso, sabe, é como aconteceu com Abraão. Abraão também não conhecia Cristo no Evangelho, mas Deus se revelou, se manifestou a ele de alguma forma, né? Mais pessoal.
E ele agiu com fé, ou seja, ele creu, ele, ou seja, teve um caminhar, obedeceu, né? E é interessante observar que as pessoas recebem luz de Cristo, ou luz de Deus, assim, ah, de diversas formas. E quando essas pessoas correspondem àquela luz recebida e agem de acordo com a fé, Deus tem uma preocupação, Deus atenta para elas, porque elas são pessoas de fé. E aí o que faltava? Faltava o evangelho, né? Faltava a pregação apostólica. E lá foi Pedro pregar, então, para que a obra fosse completa. Tá bom? Quem mais? Bispo, Pode falar. eu queria saber se a interessantificação é a mesma coisa que a perfeição cristã, que o Wesley fala. Sim, é a mesma coisa. A, a perfeição cristã é o estado de quem foi inteiramente santificado. Essa terminologia também está lá na Bíblia, né? Sede santos como eu sou santo, perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. É uma demanda-se, uma exigência que humanamente é impossível para nós, mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então, Deus nos chama a sermos imitadores de Cristo, né? Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a ousadia de Paulo, ele diz, eu sou imitador de Cristo. Podem me imitar que vocês estão imitando a Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Então, é possível sermos imitadores de Cristo, como Paulo foi? Paulo nos conclama a sermos imitadores de Cristo. João diz que o propósito de Deus é que nós sejamos aqui nesse mundo como Cristo é, ou como Cristo foi e como Ele é no céu. Sejamos nós aqui nesse mundo. Então é uma chamada para a santificação e é possível. É claro que a gente pode dizer, como Paulo também, ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa faço. Ele sempre tá no alvo, né? Deixando as coisas que para trás ficam rumo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, seria perfeição cristã, inteira santificação, sinônimos nesse sentido de estarmos vivendo uma vida de vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo. Quem mais? Bispo, Sim. em cima desse último comentário e pensando nesse processo gradual, então seria possível alcançar a inteira santificação aqui na Terra ainda com o auxílio do Espírito Santo. É isso aí. Porque senão o mandamento de Deus seria, digamos, estranho, né? Ele nos conclama a sermos santos, a experimentarmos o que humanamente é possível em termos de perfeição, que nunca vai ser aquela perfeição da mente. Há limitações, né, humanas, mas é uma perfeição possível de um coração cheio de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? Agirmos com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco, termos paz, sermos misericordiosos, compassivos, benignos, vivermos de modo digno do Evangelho, de maneira íntegra. Né? Não é isso que se espera? Quantos e quantos textos bíblicos que nos conclamam a uma vida que honra, que glorifica como bom perfume de Cristo. Né? Então, é para já, é para agora. Agora, a gente vai ver na aula seguinte mais sobre isso. Talvez vá ajudar a tirar dúvidas. Tá bom?
Bispo, será que podemos dizer que, enquanto vivo aqui na Terra, a gente sempre pode dar um passo em direção à santidade? Sim. Deixando as coisas que para trás ficam, rumamos para o alvo. Então, o alvo sempre vai ser Cristo, né? O propósito de Deus é que nós sejamos como esse primogênito filho de Deus, que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos e semelhantes a Cristo, né? Não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Transformai-vos, não se conformem, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Não que Acho tenhamos que assim. o que eu quis dizer assim, acho que enquanto vivo a gente nunca vai poder dizer Nunca. assim, eu atingi o máximo, né? Sim. Sempre vai ter um passo para dar à frente. Acho que é isso que eu estava. Concordo plenamente, né? Tá. É por isso que deixando as coisas que para trás ficam, rumemos para o alvo. E esse alvo é Cristo, portanto, é algo que a gente vai estar sempre a caminho. Não, a intersantificação não é um estado onde não há mais crescimento. Né? Não é essa perfeição cristã não é uma coisa estática. É sempre um caminhar. Tem muito mais a ver com qualidade do que com quantidade. Tá? É mais com qualidade. É de repente ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do amor de Deus aqui no coração. E não é também um estado onde a gente está numa redoma e não podemos ser tentados ou não podemos cair em tentação. Então a gente pode vir a cair, mas agora se cair não fica prostrado, né? Então caminha, sempre crescendo, crescendo. A luz, a jornada do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Então esse dia perfeito possivelmente é na glorificação. Amém. Obrigado. Eu anotei sobre o vídeo que o senhor pediu para que a gente assistisse, que fala sobre a certeza da salvação que Wesley afirmou. Sim. Ninguém descanse sobre algum suposto testemunho do Espírito separado dos seus frutos. Se o Espírito de Deus realmente testifica de que somos filhos de Deus, as consequências imediatas são os frutos do Espírito. Mas é essa parte aqui, que ninguém descanse sobre algum suposto testemunho do Espírito. Quer dizer, vai ser até o fim. Você veja que ele quer que você... O John Wesley trabalhava bastante esse tema do testemunho do Espírito, porque foi o que ele teve, né? Ali, 24 de maio de 1738. Ele teve um testemunho do Espírito, que ele era filho de Deus, que ele foi perdoado e salvo. Mas a partir daí, né, nós não podemos simplesmente falar assim, eu tive aquela experiência, então agora eu vou botar meu boi na sombra, já estou salvo, acabou, já era. Não, cresçamos, desenvolvamos a salvação, né? Vamos dar o devido fruto, pelos seus frutos os conhecereis, e não é por experiência, eu tive uma experiência, não, e os frutos? Os frutos vão realmente serão de fato sinais, né? E João, o apóstolo, na sua primeira epístola, ele trabalha isso como ninguém, né? Ele fala assim, se você diz que ama a Deus, que é amado de Deus, mas você não ama o próximo, então você não está com nada, né? Então, de repente, as pessoas, baseadas numa experiência aqui ou na outra ali, estão assim seguros em experiência e não estão dando os frutos, não estão amando, né? Quem conhece a Deus, diz João, ama. E o amor é o sinal do cristão. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, João está batendo na mesma tecla aí que Wesley. Ninguém deve descansar numa pretensa salvação que dissociada, né? Divorciada do amor, divorciada do fruto do Espírito. Isso seria incongruente. Então,
É perigoso. Tudo bem, pessoal? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco voltamos. Esse material depois eu passo para vocês. Até mais. Deixa eu ver que horas são aqui. Bom, 15 para as 9 nós voltamos, tá bom? Até mais. Uns 12 minutos de intervalo aí. Como, Bispo, nós acabamos o intervalo agora? Intervalo. Tá bom? Daqui a pouquinho. Foi intervalo? Sim, Intervalo? intervalo. Tá bom, Ricardo? Ah, tá bom. Valeu.
Muito bem, pessoal, vamos retomando aqui. Deixa eu colocar meu fone de ouvido para... Vamos retomar aqui a aula. Paramos no slide 19. Vamos para o slide 20. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para Wesley, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo era e é uma meta alcançável nesta vida pelo poder do Espírito Santo. O que é impossível para o homem é possível para Deus, como já vimos, podemos batalhar então com esperança contra o pecado. Sobre a santificação, a inteira santificação ser um alvo alcançável nesta vida, veja só, 1 João 4,17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 1 João 4,17. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. 1 João 2,14. A maneira como, talvez a maneira preferida de Wesley falar sobre perfeição cristã ou inteira santificação era como a renovação, a restauração da imago Dei, da imagem de Deus perdida na queda. Então, agora, um novo coração, a mente de Cristo, a regeneração. Então, uma cura promovida pelo Evangelho, pela obra de Cristo. Então, renovados à imagem do Criador. Colossenses 3,10. Então, essa expressão encontramos em Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Modo, então, preferido de caracterizar a santificação por englobar tanto as dimensões sociais como individual e social. Né? A renovação da imago Dei, da imagem de Deus. Predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4. Então, esse é o nosso destino, o destino do crente, o destino do salvo, é ser a imagem do Criador, a imagem de Cristo, do seu Filho. Então, 2 Coríntios 3,18. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E talvez esse texto aqui, Daniel, tenha a ver com aquilo que você estava falando, né, sobre crescer e crescendo sem parar, né? Olha, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, num processo contínuo. Novo homem, criado para ser semelhante a Deus, Efésios 4, 24. Todos esses textos falando sobre a imagem de Deus restaurada, essa transformação, essa renovação. Então, promessas de Deus no Antigo Testamento, cumprindo-se aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança. Veja essa promessa de Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Então, essa promessa cumpriu-se ou vai se cumprir? Como é que é, né, a interpretação que temos como cristãos? Se a gente for também atentar para Ezequiel 36, 27 e também o versículo 29, olha só. Porei o meu espírito em vocês
e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Que promessa! Essa é promessa de inteira santificação, né? De perfeição humana aqui, nesse mundo. E quando é que isso se cumpre? Se cumpre no Novo Testamento. Deus colocou em nós o seu Espírito, mudou o nosso coração, nos deu a mente de Cristo, né? Fomos cheios do Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, confiança no poder da graça para sobrepujar os efeitos do pecado. Olha só, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é possível, sujeitos a Deus, resistirmos ao diabo. E é certamente as suas tentações. Essa definição do Andrew Murray é muito boa. Não há nas Escrituras uma palavra mais distintamente divina em sua origem e significado do que a palavra santo. Não há uma palavra que nos leve mais alto no mistério da deidade, nem mais profundo no privilégio e bem-aventurança dos filhos de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus como o ser santíssimo. A santidade de Deus é, de fato, incomparável. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Êxodo 15:11. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. No sentido, então, absoluto, só Deus é santo. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15:4. Êxodo 3:5, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deuteronômio 32:4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Salmo 99:5, exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Essa santidade de Deus é demonstrada em seu caráter. Tu és santo, Salmo 22:3. Em seu nome, santo é o seu nome, Lucas 1:49. Em suas palavras são santas, Jeremias 23:9. Em suas obras, justo e benigno em obras, Salmo 145:17. E também, reino de justiça, Romanos 14:17, onde não entrará nada impuro, Apocalipse capítulo 21:27. A santidade pode ser, embora Deus seja único e tem uma santidade incomparável e é exaltado nesse sentido, essa santidade de Deus pode ser comunicada através do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Somente Deus é santo, sua santidade é o fundamento de sua separação do universo. As criaturas mais próximas de Deus clamam: santo, 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 Isaías 6:3. Tomam parte tanto na adoração contemplativa como na participação desta santidade. Estão comungando com aquele que é santo, santo, santo. E essa santidade de Deus acaba sendo comunicada a esses santos anjos do Senhor. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja o propósito de Deus de comunicar de si para a raça humana, para o ser humano. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí a gente falou um pouco já sobre o pecado original, os efeitos da queda. Essa aqui é minha neta. Quando ela tinha 2 anos e 9 meses,
E a gente vou usar isso aqui como ilustração, né, da ruptura do relacionamento do homem com Deus. Nós já nascemos em pecado. Olha, pobrezinha da minha neta, vai ser utilizada como um exemplo de que o pecado, a rebelião, está em nós desde sempre, né? Já nascemos em pecado. O episódio é o seguinte: ela estava brincando, com 2 anos e 9 meses, ela estava brincando, ela subiu numa cadeira e começou a brincar ali. Aí o meu filho a viu, né, brincando, e ele chamou a atenção. O nome dela é Helena. Helena, desça daí já. Aí ela respondeu para o pai: pai, eu não quero obedecer. Aí meu filho se voltou para ela e disse assim: menina de 2 anos e 9 meses, por que cargas d'água você não quer obedecer seu pai? E a resposta dela foi taxativa: porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Da perspectiva dela, o pai estava tesourando a felicidade dela, né? A gente sabe, como adulto, que a intenção do pai era protegê-la. Via um risco ali iminente dela cair, se esborrachar, de repente quebrar até um braço, alguma coisa mais séria que poderia comprometer a alegria dela. Ela estava muito alegre, muito contente. O pai não queria acabar com a alegria, queria que essa alegria continuasse por mais tempo. O mandamento do pai não era um mandamento caprichoso, que tinha única e tão somente a ver com ele, seus interesses, seus propósitos, sabe, uma coisa voltada para si. Não. Era o bem-estar da criança que estava ali em vista. Então a gente pode entender que os mandamentos de Deus visam o nosso bem, né? Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Entenderam que Deus estava de alguma maneira privando a eles de um saber, de uma experiência, e eles ficaram muito curiosos, eles queriam mais e tal, e duvidaram. Então, olha o paralelo com o exemplo da minha neta. De repente, duvida do pai, duvida das intenções do pai, acha que já sabe o que é melhor para si com 2 anos e 9 meses. Não, pai, eu não quero obedecer, eu quero ser feliz. E obedecer, entendia ela, implicava em deixar de ser feliz, em deixar de experimentar a alegria de brincar ali, naquele momento, sobre uma cadeira. E lá no Éden, a gente viu algo parecido acontecendo. A tentação vem, é o sabor, é a experiência, é o conhecimento, é o saber, é o poder que esse conhecimento traz, é uma certa autonomia. Deus está te privando, diabo. Então o diabo jogou desse lado. Então essa rebelião a gente enxerga. Então a gente já está aí tratando de amartiologia, né? Teologia que fala sobre a questão do pecado. A gente vê lá no Éden e vê que depois o ser humano já nasce com essa tendência, com essas inclinações. É só dizer para uma criança: olha, não põe o dedo aí, que não faça isso, que ela já vai ficar muito tentada exatamente a fazer aquilo que papai e mamãe estão proibindo. A curiosidade, o espírito de rebelião se vê claramente na criança, e ela experimenta os limites. Então os pais frouxos, né, o que mais tem hoje em dia é pai frouxo, pai e mãe frouxo. Nada de espancar, de bater, eu acho, mas a gente tem que encontrar uma maneira adequada, né, sábia, de exercer a paternidade ou a maternidade, a autoridade, né, de conquistar a confiança e o respeito devido, né, para o benefício da própria criança. Então Deus ajude a vocês aí que são pais e que educam crianças, que não é fácil, né? Todos pecaram, então carecem da glória de Deus. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque
A nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, 34 e 35. Ele não pôde, o próprio Moisés não pôde entrar na tenda da congregação. A nuvem de glória da presença de Deus enchia aquele tabernáculo. E o próprio Moisés temeu. Tal é a grandeza da santidade e tal é a nossa condição humana, né, de pecadores. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8:11. Agora é interessante que Deus promova a restauração. Em Cristo ele está promovendo a restauração de todas as coisas, mas mesmo nas páginas do Antigo Testamento a gente vê as medidas que Deus tomava e as promessas que ele fazia no sentido de restaurar a comunhão com o homem. Ele não abandonou o homem que pecou, ele não largou o homem assim, deixou o homem ao léu. Ele interveio, ele agiu de uma maneira muito salvadora. Deus andava com o homem no Éden, a gente sabe disso, né? Gênesis 3:8. A comunhão era muito boa, a sintonia de Deus com os homens era alguma coisa cotidiana. O pecado causou então a separação e fez o homem se esconder. O homem pecou e já foi se esconder de Deus, a culpa e tal. Gênesis 3:10. Deus busca o homem e cobre a sua vergonha. Gênesis 3:21. Olha só, a graça preveniente aqui. As ações de Deus em favor do homem. Um homem caído, o homem caído em pecado, em desgraça, mas não abandonado a si mesmo. O Senhor cobrindo, o Senhor dando luz, dando graça, uma medida de graça. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Levíticos 26:12, essa promessa que se cumpre agora em Cristo Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Deus conosco, Emmanuel. Essa promessa tem a ver com o que se passou no Éden, que o homem tinha essa experiência, perdeu por causa do pecado e agora tem restaurada. Uma promessa que se cumpre em Cristo. Olha só, quando Deus escolhe os apóstolos, Marcos 3:14, antes de ser um chamado, uma designação, uma nomeação para fazer qualquer coisa, antes de ser para evangelizar ou qualquer outra boa obra, é um desígnio, é um chamado para estar com ele. Designou os 12 para estarem com ele. Aí depois é dito, e para pregar, e para evangelizar. Mas, em primeiro lugar, para estar com Cristo. A restauração da comunhão. Tudo mais é derivado. É Deus em nós, é a comunhão com Cristo, e aí a nossa santidade, a nossa obra, a evangelização, tudo é decorrência, tudo é produto de comunhão com Cristo. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Não sabeis que sois templo de Deus? Ou seja, Deus habita em nós. Eu e o Pai veremos e faremos nele morada. 1 Coríntios 3:16, essa declaração. Vocês não sabem que vocês são templos, ou templo de Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O próprio Deus estará com eles. Então, quando a gente já vê o novo Éden, a nova Jerusalém, a pátria celestial, a plenitude desta promessa, desta restauração da comunhão, é vista ali. Então, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. O próprio Deus estará com eles. Já está e estará numa dimensão ainda muito maior e poderosa. Santidade, então, é relacional. Santidade é derivada de nosso relacionamento com Deus. Deus que é santo. A santidade não é algo que possuímos, mas um relacionamento no qual nós entramos.
tudo que tocar o altar será santo. Êxodo 29, 37. Tudo que tocar o altar será santo. Então, essa comunhão, esse toque de Deus, esse agir do Espírito, esse relacionamento com o Senhor nos santifica. A relação tem que ser, então, mantida, certamente, né? O significado do termo santo, santidade e santo aparecem 900 vezes na Bíblia. Significa separado daquilo que é impuro e consagrado à pureza. No Antigo Testamento, santo é aplicado a Deus para descrever a sua transcendência sobre a criação. Isaías 47, 8, Salmo 99, de 1 a 3, e a perfeição moral de seu caráter, Isaías 5, 16. Santidade no Antigo Testamento. Deus exigiu santidade, consagrem-se e sejam santos porque eu sou santo. Esse mandamento a gente vai ver se repetindo aí no Sermão da Montanha, Jesus se voltando para os seus seguidores. Levíticos 11, 44. Essa santidade era externa ou cerimonial, mas também interna e moral, na atitude de vida. Santidade interior ou moral, chamados a cultivar o próprio caráter de Deus em suas vidas. Levíticos 19, 2, Números 15, 40 e o Salmo 15. Lida com as exigências éticas de Deus. Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Esse texto nós falamos na aula passada, né? Sobre sermos sarados. Fomos sarados ou seguimos ainda escravos do pecado? Bom, o pessimismo de Lutero, tudo isso a gente já falou. Os calvinistas e wesleyanos têm essa diferença. Falamos sobre Romanos capítulo 7 e a partir dos versículos 7 até 25, que não é um retrato do regenerado, e isso estabelecemos por comparação aquilo que Paulo afirma no capítulo 6, não é compatível com uma afirmação autobiográfica como um apóstolo dizendo as coisas que vemos ali em Romanos 7, de 7 a 25, e também aquilo que encontramos no capítulo 8, em contraste com aquilo que se vê em capítulo 7, não funciona. E explicávamos para vocês que o Romanos capítulo 7, os versículos 5 e 6 são chaves para o entendimento, visto que o versículo 5 trata da condição pregressa, quando vivíamos segundo a carne, e já o versículo 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Portanto, não estamos mais debaixo do pecado, escravos do pecado, e isso a gente vai ver no capítulo 8 sendo desdobrado, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, quando vivíamos em pecado, do versículo 7 até o 25, é uma descrição da condição daquele que ainda não foi regenerado, ainda não tem o Espírito, tá? Ainda está debaixo da lei do pecado e da morte. A batalha, então, continua. A batalha continua, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5, 16 e 17. O conflito permanece. Por isso a exortação se faz necessária. Vivam pelo Espírito. E é possível viver pelo Espírito e assim jamais satisfazer as concupiscências da carne. Romanos 8, 37. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Jesus não é apenas Salvador, ele é também Senhor. Muitos o têm apenas como Salvador. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Senhor 664 vezes e 24 de Salvador. Não quer dizer que ele seja mais Senhor do que Salvador, é que não dá para ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor. Essa é a verdade. Embora Jesus seja sempre Senhor, precisamos nos render totalmente a Ele para que esse senhorio se realize em nossa vida terrena. Bom, eu vou terminar aqui com esta canção. Eu fiz uma pregação, eu nem sabia que era quando a canção Raridade foi lançada.
Minha esposa que me chamou a atenção, eu nunca nem tinha ouvido a canção. E aí eu estava pregando aqueles dias um sermão exatamente que falava sobre essa questão. Falava sobre um conformismo com esse mundo, sabe? Ficar assim, confiando que eu estou salvo, eu já sou um eleito, e viver de qualquer jeito, né? E aí me veio essa canção. Eu não sabia que ela estava fazendo tanto sucesso e que ia fazer muito mais sucesso ainda. Aí eu preguei um sermão, não sei se vocês já viram isso. Isso aí rolou, mas foi assim. Tem centenas e milhares de visualizações. Foi um negócio que deu pano para manga, inclusive. O sermão que eu fiz, eu vou aqui só dar uma palhinha. Porque a canção diz o seguinte: o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Eu estava batendo de frente exatamente contra essa questão. Então, o pecado não faz diferença? Então, o pecado é café pequeno? O pecado não há perigo no pecado? Né? Olha só. Aí eu vou para a Bíblia. A canção está falando isso, mas o que a Bíblia diz? Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Romanos 8:13. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Olha o problema do pecado. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1:6. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Vamos ficar com a palavra de Deus, né? Deixar a canção. Né? Tem boa intenção, às vezes a pessoa não tinha isso em mente, mas foi infeliz. Foi infeliz nessa frase. E eu me preocupo com o que isso pode produzir na mente de muitas pessoas. Agora, tem mais os aspectos da canção aqui que eu abordei. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Mas como é que é esse negócio aí? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Até aí está tudo certo, né? Ser sal da terra, ser luz do mundo, luzeiros, que vocês brilhem como luzeiros do mundo. Agora, não chore se o mundo ainda não notou. Mas se o mundo ainda não notou, não seria porque você não está refletindo direito? Não é? A igreja primitiva, quando foi cheia do Espírito Santo, o mundo não notou? Eles não caíram na simpatia de todo o povo? Né? É claro que quando a gente fala de mundo é muita coisa, muita gente. Pode ser que aqui e acolá você tenha adversários, você tenha gente que te persegue, mas as pessoas hão de notar a diferença de Deus na sua vida ou não. Né? O seu bom testemunho, a sua integridade, a sua honestidade. Né? Aquele que mentia não mente mais, roubava não rouba mais, anda em novidade de vida. Então, essa história, não chore se o mundo não notou, é complicado. Veja só, Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, todo mundo deve conhecer. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Romanos 16:19. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. 2 Coríntios 6:3. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Todos os judeus que não eram crentes respeitavam aquele homem, né? Dado o seu testemunho. Atos 22:12. E a canção ainda diz: se você desistiu, Deus não vai desistir. Calma lá. Então está querendo dizer, fica sossegado. Se você vier a desistir de Deus, saiba que Deus não vai desistir de você, já está tudo estabelecido, você está salvo, você é um eleito, descansa nesse fato. Agora, o
que diz a Bíblia? 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Se você desistir e negar, olha o que diz o texto. Olha o que disse Jesus. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Ele também o negará. 2 Timóteo 2,12. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3,14. Aquele que perseverar até o fim. Se vocês se envergonharem do Filho do Homem, ele também se envergonhará de vocês no dia do juízo. Não é isso que Jesus falou? Então, a canção ainda diz: ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Aqui, eu não nego que Cristo esteja estendendo a mão para nos erguer. O problema é se o mundo nos fizer cair. Porque isso faz de mim, de você, de qualquer cristão, alguém que não tem escolha. O mundo me fez cair. Né? O mundo me fez cair. O mundo é maior do que eu. O que eu poderia fazer? Né? Olha o tamanho da tentação. A carne é fraca. O mundo me fez cair. Não havia outra alternativa. Esse é um problema com essa frase. E aí eu trabalho com os textos bíblicos. O homem não é mero sujeito passivo ou um fantoche nas mãos do mundo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3,19. Arrependam-se, voltem, resistam, despertem, levantem-se. Hajam, né? Não fica aí como objeto passivo, como um fantoche, como alguém que está aí. Não, Deus quer que você tome uma atitude. Sois fortes, tendes vencido o maligno. A palavra de Deus está em vós. Bom, acho que nós podemos parar por aqui. Essa passagem aqui deixamos para a semana que vem. Slide 59. Isso aqui é bem bacana, tá? Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Olha lá, tá lá na Bíblia, né? Tiago falou, capítulo 3, versículo 2. E Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele também falou isso. 2 Pedro 1,10. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçareis ou tropeçarão aqui no caso. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. Bom, então, que história é essa de santificação, de inteira santificação? 1 João 1,8. Mas o que é que João diz em 1 João 5,18? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a nossa oração. E essa oração a gente ora com fé. O Judas, o apóstolo, não sei se é o apóstolo ou o autor da epístola de Judas, ele diz assim: aquele que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Então, tropeçamos, mas não precisamos tropeçar. Pode acontecer. E acontece mesmo de falharmos. Mas o Senhor nos guarda de tropeçar. Temos poder para viver sem tropeçar. É isso. É disso que se trata a doutrina da inteira santificação. Gente, por hoje é só. Vou interromper aqui o slide, conversar, bater mais um papinho com vocês. Se vocês têm perguntas, dúvidas, aproveitem.
Tudo tranquilo? Muito bem. Podemos encerrar por aqui. Eu vou depois passar uma tarefa extra para vocês, tá? Mas aguardem. Deus abençoe e guarde a cada um de vocês e que essas passagens bíblicas, né? Porque a maior parte do tempo a gente citou textos bíblicos, não foi? Que eles encontrem guarida aí no coração de cada um de vocês. Vocês sejam convictos daquela que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para suas vidas. E vivam pelo Espírito. Deus abençoe e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigada, Bispo. Amém, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Obrigado, boa noite. Amém. Deus abençoe também. Amém. Boa Obrigado, noite, graças Deus a Deus a abençoe. todos. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Boa noite, Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Encerrando então, um grande abraço. Boa noite. Deus